Bom dia ao candidato Guilherme Boulos, é um prazer falar com o senhor. Bom dia, Datena, a você e a todos os ouvintes da Band. O Boulos, eu nunca tive a oportunidade de conversar contigo, mas eu entrevistei muito seu pai, né? Eu falei muito com o seu pai, conversei muito com o seu pai, entrevistava seu pai todo dia. Até que um dia eu perguntei, falei, mas como é que é a história do seu filho virar político? Ele falou assim, cara, ele saiu de casa. Ele com 16 anos falou assim, eu vou sair daqui e vou virar político. É isso mesmo? Você começou desse jeito? Foi mais ou menos isso? Ou foi exatamente isso? Pai, eu quero ser político. E o seu pai é um gênio, né? O seu pai é um dos maiores gênios que eu conheço, é um dos maiores infectologistas que eu conheço. É um cara que deve ter uma personalidade meio diferente da sua. Mas você saiu de casa e ele parece que, não sei se na época foi diferente, mas na resposta que ele me deu, com a cabeça que ele tem, parece que ele encarou numa boa, foi isso ou não? Foi isso, Datena, foi isso. Meu pai, para mim, foi uma inspiração. Ele e minha mãe, os dois são médicos infectologistas. Bom, sou filho da classe média paulistana, meus pais médicos, professores universitários. E com 18, 19 anos, resolvi sair para ir viver junto com o sem-teto, viver junto com quem não tinha casa. Na verdade, não era nem uma escolha política, sabe, Datena? Eu vim ser candidato agora à presidência da República quase 20 anos depois. Foi uma escolha de vida. Acho que todo mundo quer dar algum sentido para a sua vida, quer deixar um legado para os seus filhos, alguma coisa. O que você vai deixar, né? Eu, desde muito moleque, pela própria educação que meus pais me deram, sempre muito solidária, muito generosa, eu vi os problemas sociais como meus. Sabe? Eu nunca achei normal passar numa esquina e ver alguém jogado na chuva, no sol, sendo humilhado debaixo de um viaduto. E fui encontrar as formas de expressar isso. Na verdade, eu acho que ninguém acha normal. Mas muitas vezes as pessoas não sabem o que fazer com esse sentimento. A forma que eu encontrei, no primeiro momento, foi montar um grêmio estudantil na minha escola, fazer reivindicação. Depois eu fui amadurecendo isso, desenvolvendo isso, e tomei uma opção de vida aos 19 anos. Fui morar numa ocupação de sem-teto, que é tão mal compreendida, um movimento que sofre tanto preconceito. Ontem, no debate da Band, aliás, parabenizar a Band por ter feito o debate que outras emissoras não querem fazer nesse momento, que é essencial para a democracia. Mas ontem veio de novo piadinha com invasor, invade casa dos outros, de gente que eu acho que não sabe o que é alguém revirar o lixo para comer, alguém morar debaixo de uma ponte, alguém não conseguir pagar aluguel no final do mês, ter que escolher entre botar comida na mesa ou pagar as contas. Eu conheço essa realidade pela minha opção de vida, Datena, não de ouvir dizer. Eu moro na periferia de São Paulo há 20 anos, moro no bairro do Campo Limpo hoje, luto ao lado do sem-teto e aproveito para dizer assim que foi uma coisa que ficou engasgada, viu, Datena? Tá, para mim fica muito engasgada quando as pessoas falam dessa forma desrespeitosa, assim, que o movimento nunca invadiu casa de ninguém, não é isso que o movimento faz, não é um movimento de vagabundo, de gente que não quer trabalhar, que quer tomar o que é dos outros, é gente que trabalha. Muitas vezes é a diarista que limpa a privada de quem critica, é o porteiro do prédio de quem critica, mas que mesmo assim não consegue ter uma casa e que, a partir disso, luta de forma organizada para pressionar o poder público para cumprir o seu papel, que é desapropriar imóvel que está abandonado, que deve mais imposto do que o valor dele próprio, para destinar para moradia popular. Essa é a luta que eu dedico minha vida. É a luta que eu estou há 20 anos. E foi aí que começou, na verdade, a minha vocação para depois ir disputar a política. Mas uma política com P maiúsculo, não a politicagem. Né? Mas eu vim do movimento social e vim dessa escolha de vida para tentar mudar a política, para fazer uma política de outro jeito. É nisso que eu acredito. Ô Guilherme, você disse que não sabe como é que as pessoas lidam, não é? Com o cara que mora na rua, com o cara que está ali abandonado. Eu li uma coluna um dia do Sakamoto que eu achei excepcional. O cara morreu de frio, né? O que acontece com frequência. Agora vai morrer de calor, o calor que está aqui.
mas são pessoas abandonadas e invisíveis, ficam na rua e o sentimento das pessoas, sabe qual é o sentimento das pessoas para com as pessoas que estão ali? Primeiro é de repulsa, tá? Esse cara sujo tá aí do lado. Segundo, é de passar e fingir que não viu. Foi mais ou menos o que o Sakamoto disse, eu só percebi que o cara era um ser humano quando ele morreu por causa do frio. Então, não é que as pessoas, como é que as pessoas lidam? As pessoas não lidam. Não lidam, empurram para baixo do tapete, como se fosse alguma coisa suja que está ali, e sem saber que nós somos responsáveis por isso também. É dessa forma que o ser humano lida com o que não é legal para ele, com o que ele não acha bonito, com o que lhe incomoda. Ele não lida, é simplesmente isso. Você teve a coragem de partir e ter uma opção de vida. Você é candidato pelo PSOL, mas muita gente diz que você parece pra caramba, e parece mesmo, eu estou vendo agora, até na forma de falar, com o ex-presidente Lula, né? Tem um discurso um pouco mais claro que o Lula, tem as suas ideias, é um cara independente. Você gosta do Lula, não nega isso, mas muita gente diz que você é o cara que vai herdar o legado do presidente Lula. Como é que você lida com essa história? Aliás, você foi muito mais solidário quando o Lula esteve preso com ele do que muito petista que nem apareceu por lá. Olha, Datena, o Lula é uma liderança popular no Brasil, fez coisas importantes no seu governo, né? E o que eu acho é que o que foi feito contra ele, aliás, eu acho que hoje todo mundo sabe, né, que prenderam o Lula, condenaram ele daquele jeito para tirar ele da eleição de 2018 e deu no que deu, né? Enfim, acho que quando eu cumpri aquele papel no momento da prisão dele, fui lá para São Bernardo, defendi contra a prisão dele. Não é uma questão de você, sabe, assinar embaixo em tudo que ele faz. Eu tenho diferenças em relação ao Lula, tanto é que eu estou no PSOL. Né? Eu acho que ele poderia ter feito mais coisas, ter enfrentado mais, por exemplo, os bancos, os juros escorchantes que a gente tem no país. Isso teria criado mais condições para fazer políticas sociais, poderia ter feito uma reforma política, né? A gente sabe como o Estado brasileiro é governado, as oligarquias, os esquemas. São algumas diferenças que eu tenho, mas respeito muito a trajetória do Lula, alguém que veio de baixo como metalúrgico, torneiro mecânico, se tornou presidente da República, e construo a minha própria trajetória, olhando também para frente. Acho que o Brasil precisa pensar o futuro, ainda mais nesse atoleiro que a gente está hoje. E numa pandemia, né? Administrar uma cidade como São Paulo no meio de uma pandemia, nunca ninguém viu isso. Nós vamos ver agora, né? Tivemos lá a gripe espanhola em 19, eu não sei como é que foi a administração da cidade, mas era outra cidade. Hoje está entre as 10 maiores cidades do planeta. Então, você administrar São Paulo, que é o terceiro orçamento da União, mesmo com o terceiro orçamento da União, você vai encontrar dificuldade pela frente, porque é uma pandemia, o mundo está encontrando dificuldade, e quanto maior a cidade, maior o problema. Claro que são os problemas quase que inatingíveis. Quanto ao aspecto do Lula, o que você acha que o Lula errou? Porque não tem dúvida que gente da esquerda roubou, mas gente do centro roubou e gente da direita também roubou. Você acredita que o Lula não tenha roubado, mas tenha permitido que alguém tenha metido a mão no tacho? Porque desse saco aí, dificilmente teve algum partido que pode ter sido preservado. Os caras meteram a mão no tacho mesmo, né? Tanto que acabaram totalmente com qualquer operação de polícia e esse tipo de perspectiva, porque a classe política exagerou. Eu pensei que não fosse roubar tanto agora durante a pandemia. E teve vagabundo que meteu a mão no dinheiro mesmo durante a pandemia. Você acredita que o Lula sabia de alguma coisa que acontecia no governo dele, de alguns desvios que aconteceram? Eu repito, não só no governo do Lula, mas aconteceu em tudo quanto é lugar. Por exemplo, muita gente bebeu na fonte lá da Petrobras e não era só de esquerda, né? Era de centro, de direita e daí por diante. O que você acha da posição do Lula desse aspecto aí? Atena, eu acho que o Lula foi condenado injustamente.
para tirar ele da eleição. Depois o Sérgio Moro vira ministro do Bolsonaro, que é o juiz que condenou, se beneficia do seu ato. O Bolsonaro vira essa desgraça, diz que ia acabar com a corrupção no Brasil, e a gente está vendo Queiroz, rachadinha, todos os lavagem de dinheiro, todos esses esquemas aí no governo dele. Eu acho assim, a corrupção no Brasil ela é estrutural, esse é o problema. Por isso que eu falei aqui de uma reforma política. A gente sabe como é que funciona mais ou menos o jogo, né? Assim, empresa, grandes empresários, empreiteiros vão lá, pagam campanhas eleitorais, seja diretamente, seja com Caixa 2, depois quem se elege, já se elege com o rabo preso com essa turma, e depois isso significa favorecimento em licitação, isso significa aprovar uma lei que favoreça essas pessoas, isso em todos os níveis do Estado brasileiro, né? Por isso que é preciso entrar lá sem ter rabo preso. O que eu estou fazendo agora nessa campanha para buscar a Prefeitura de São Paulo ao lado da Luiza Erundina é justamente isso. Você citou sobre a necessidade de ter dinheiro público durante a pandemia, a crise econômica que vai vir e que vai pegar o país e o mundo no pós-pandemia. Olha, Datena, se o dinheiro público não vai para os esquemas, aqui, por exemplo, na cidade, não vai para a máfia de transporte, se não vai para a máfia de transporte, máfia de empresa de lixo, se não vai para a empreiteira, sobra para fazer política social. Talvez o maior exemplo que a gente possa ter aqui na história da cidade, inclusive, foi o governo da Luiza Erundina, há 30 anos atrás, que hoje é minha vice. O orçamento da cidade, Datena, era 10 vezes menor do que é hoje. E a Erundina fez 6 hospitais. O Bruno Covas não entregou nenhum. Ela fez casa para 150 mil pessoas. Agora estão entregando com 70 bilhões de orçamento 10 mil casas em 4 anos. Né? Ela colocou 2 mil novos ônibus em circulação. Por quê? Porque enfrentou as máfias, porque não teve esquema, porque o dinheiro não foi para o ralo da corrupção. E aí é possível fazer muita coisa. Por exemplo, pós-pandemia agora em São Paulo, né, nós vamos ter 2 grandes desafios, Datena, que é a saúde e o emprego e a renda das pessoas. Né? Aliás, a gente viu no Brasil um cenário quase surreal. Eu estava ouvindo você comentar antes sobre a quarentena e o Trump e o Bolsonaro. O Bolsonaro disse que queria salvar os empregos. E com isso não andava de máscara, descuidou da pandemia, disse que era uma gripezinha, fez pouco caso da morte das pessoas. O Dória e o Bruno Covas diziam que iam salvar vidas. A verdade é que não salvaram nem vida nem emprego. São Paulo é a segunda cidade do mundo com mais morte por coronavírus, só está atrás de Nova York, e é a capital mundial do desemprego. 3 milhões de desempregados na nossa cidade. E a loucura, Datena, é que mesmo durante a pandemia, com 12 mil mortes em São Paulo, nós temos hospital fechado. É inacreditável, hospital fechado ou parcialmente aberto. Hospital Sorocabana, na Lapa, Hospital da Brasilândia, Hospital de Parelheiros, parcialmente aberto, Hospital Menino Jesus, em Hermelino Matarazzo, totalmente fechado. Aí pegou o dinheiro, contratou o OS sem licitação, né, um monte de organização, que foi o mesmo esquema do Witzel lá no Rio de Janeiro, né, que levou à cassação dele, contratou os hospitais de campanha. Mas há muito tempo essas organizações, e não é só o IABAS não, nós estamos indo atrás, mas há muito tempo essas organizações estão no governo de São Paulo, não é só o IABAS, nós estamos indo atrás de mais organizações aí. A gente já sabia aqui o que podia acontecer no Rio de Janeiro com esse negócio do IABAS, eu avisei a prefeitura, falei, olha, esse negócio de hospital de campanha aí, vocês tomem cuidado. Mas não deu outra. Só para você ter uma ideia, no hospital do AMB, a maioria dos leitos não foi usada. Sabe quanto custava cada leito? Em R$ 3.800. Outra coisa, hospital de campanha no Pacaembu. A gente contratou pessoal do Einstein, né? 500 pessoas do Einstein para o hospital de campanha do Pacaembu, que quer queira, quer não queira, foi subutilizado e logo fechado. Eu nunca vi isso. Né? Você tem número de casos aí de 1.000 casos e você fecha o hospital. Nunca vi isso. E contrataram ao mesmo tempo leitos do Einstein pagando 2 paus. Então era mais fácil você ou recuperar esses hospitais ou terminar aí rapidamente esses hospitais que você falou, tentar reabrir, ou então, como é que você pode contratar pessoal de um hospital para um hospital de campanha e ao mesmo tempo alugar vagas do Einstein? Eu não entendi isso. A preço de 2.000 leitos, quer dizer... É uma coisa que até hoje eu não entendi. Mas, Guilherme,
Sobre, eu não sei se você quer terminar, mas sobre o debate de ontem, não é? Como é que você considera a sua performance, a dos outros candidatos? O tempo é pouco para falar, são 11 candidatos falando ao mesmo tempo, mas você acha que no balanço do debate da Band, qual é a sua análise? Olha, Datena, só terminando a outra questão, que você pontuou muito bem, né? Teve um caso até de uma organização social que estava recebendo 3 milhões de reais por mês para gerir uma UBS que estava fechada. E o dinheiro que foi gasto em hospitais de campanha poderia ter sido gasto para equipar aqueles hospitais, e isso ficaria para a cidade. Os hospitais de campanha já foram todos desmontados. Agora, sobre o debate, Datena, olha, assim, eu acho que, apesar dessas dificuldades que você coloca, é pouco tempo, não dá para aprofundar as propostas, acho que deu para ficar claro que nós temos dois campos, né, na eleição de São Paulo. De um lado, está a turma do Bolsodória, aqueles que querem repetir 2018 em São Paulo. Tem os que querem fazer da maior cidade do Brasil um puxadinho do Palácio do Planalto. Eu fiquei impressionado, Datena, com o Celso Russomano. Não é querendo aqui criticar, falar dos outros, mas eu fiquei impressionado. O cara vai para o debate para ficar puxando o saco do Bolsonaro. E ficou o debate inteiro fazendo isso, sabe? Sim, olha, tem que ter dignidade. Não pode fazer isso. São Paulo precisa de um prefeito, de um líder, não de um puxa-saco, né? Então, o Russomano ficou nessa. Aí você vê, o Bruno Covas representa o Dória, né, que é um desastre. Então, um quer que o São Paulo seja puxadinho do Planalto, o outro quer que São Paulo seja puxadinho do Palácio dos Bandeirantes. Acho que o que a gente deixou claro ontem é que a nossa candidatura é aquela que pode evitar uma tragédia Bolsodória em São Paulo, né, que a maior cidade do Brasil tem um prefeito, né, e não um sub do presidente ou do governador. E colocando as nossas propostas, que é inverter prioridades, priorizar a periferia ser o centro do orçamento, ser o centro das preocupações, tem dinheiro para fazer política pública se a gente combate os esquemas, né? Tem dinheiro para fazer uma renda solidária, foi uma proposta que eu coloquei de maneira muito enfática ontem no debate. Nós temos, não tem cabimento que a cidade mais rica da América Latina, as pessoas revirem o lixo para poder comer. São Paulo tem dinheiro para garantir isso. Só hoje tem 17 bilhões parado em caixa, Datena, né? Gente com fome na cidade, faltando respirador em hospital, faltando médico em UPA, em UBS, e tem 17 bilhões em caixa. É falta de olhar, é falta de prioridade. Eu acho que se o prefeito fosse para a periferia, se ele andasse, conversasse com as pessoas, e não digo só o Bruno Covas agora, os prefeitos de forma geral, eles teriam outro olhar. Eu, além de morador da periferia, de participar de um movimento social que atua na periferia, para mim não é uma estatística. São meus vizinhos, são meus amigos, é onde minhas filhas estudam. Então, assim, eu sei qual é a situação. E tem uma situação de abandono. Por isso que eu já também cravei essa posição junto com a Luísa Erundina, ganhando a eleição da Atena. Eu não vou ficar fechado no Vale do Anhangabaú, numa sala com ar-condicionado, até porque, como você, eu não gosto de ar-condicionado, né? Às vezes, quando estou em casa, uso calção igual nesse calor. Onde é que você vai botar a prefeitura, só para saber se você foi eleito? A prefeitura vai ficar lá, porque não tem que ficar gastando com mais prédio. Eu quero fazer uma prefeitura itinerante. Eu quero, a cada dia, claro, você vai ter que despachar 1 ou 2 dias da semana lá do Vale do Anhangabaú, você tem despacho com o secretariado, isso é parte da administração pública. Mas os demais dias das semanas eu quero despachar das subprefeituras, quero despachar do Mboi-Mirim, eu quero despachar de Perus, eu quero despachar da cidade de Tiradentes, e não só ir na subprefeitura, o pessoal maqueia porque o prefeito está chegando, eu quero ir nos bairros, eu quero ver o problema, eu quero ser um prefeito que converse com a população e que escute as pessoas, fazendo inclusive orçamento participativo, para que o povo possa decidir quem sabe qual é a prioridade de um bairro, da Atena, é quem vive lá. Se a prioridade, você tem lá 10 milhões, não vai dar para você fazer tudo, mas você vai fazer uma UBS, você vai fazer uma creche, você vai fazer uma praça, quem define essa prioridade é quem vive o problema. Não vai ser um burocrata no centro da cidade, né? Eu vou conversar com essas pessoas e escutar essas pessoas, assim que eu quero governar São Paulo. Guilherme, tá mais do que óbvio, né? Pela rede social você percebe isso, que há uma polarização muito grande no Brasil, né?
É esquerda e direita, né? E o centro naquela posição que sempre ficou mesmo, vai para o lado que está virado. Mas é bem esquerda e direita. Os próprios números de campanha mostram isso, né? Temos o Celso Russomano de um lado, o Bruno Covas, que é o segundo colocado, e aí vem você e o Márcio França empatados, né? É claro que o voto de direita é muito mais aceitável para o Márcio França, porque ele não se define muito como esquerda, ele é centro-esquerda, tá? Seria centro-esquerda. Mas você acredita que dois candidatos como o Russomano e... É claro que você não acredita nisso, mas eu tenho que fazer a pergunta. Se acreditasse, você não entrava ali na disputa. Mas se é possível que nessa fase passem dois candidatos da direita, o Russomano e o Covas, e que você e o França fiquem de fora, ou você acredita mesmo que você ou o França representem a esquerda contra um dos dois que estão na ponta da pesquisa? Porque a batalha só está começando, né? Olha, Datena, primeiro, assim, eu tenho uma pequena diferença de leitura com você em relação ao Márcio França. Eu não acho que o Márcio França é alguém de centro-esquerda. O Márcio França foi vice do Alckmin a vida inteira, agora estava correndo atrás para tirar foto com Jair Bolsonaro para tentar o eleitorado. O Márcio França apoiou o Dória em 2016, vale dizer, para ser prefeito de São Paulo. Eu acho que o Márcio França é o famoso biruta de aeroporto, onde o vento está indo, ele tenta ir atrás para ver se consegue uma oportunidade. Mas, enfim, nunca nas eleições de São Paulo, Datena, desde a redemocratização, a esquerda ficou em terceiro. Ou a esquerda ganhou a eleição, que é o que aconteceu em 88 com a Luísa Erundina, em 2000 com a Marta, em 2012 com o Fernando Haddad, ou a esquerda ficou em segundo em todas as outras eleições. Porque São Paulo tem um voto progressista de esquerda muito forte. Por isso eu não acho que nós vamos ter um segundo turno Bolsodória, um segundo turno Russomano e Covas. Eu acho que nós vamos para o segundo turno e disputar para valer para ganhar essa eleição como a candidatura de esquerda melhor posicionada na cidade de São Paulo. Olha, eu vou te dizer uma coisa, viu? Tem lógica o que você está falando aí, porque, por exemplo, os dois caras que podem apoiar, né, vão apoiar, devem apoiar. O Bolsonaro não sei se vai meter a mão na cumbuca, mas ele diz que vai apoiar um candidato de São Paulo, não sei, talvez não apoie não, né, porque pode ficar caro a conta para ele. Vai que ele elege, por exemplo, o Russomano e administrar São Paulo não é brincadeira, vai que o cara não der certo, ele se ferra na campanha presidencial, na qual, até agora, ele se apresenta como o candidato que tem mais chance de ser reeleito, por exemplo. É o único que pode ser reeleito, já que ele é presidente, né? A não ser que o Lula aí saia para a competição. Mas, enfim, o Bolsonaro não sei se vale a pena ele meter a mão nessa cumbuca aqui. Mas admitamos que ele meta a mão na cumbuca. Eu vi dados da pesquisa que o Bolsonaro tem a maior rejeição aqui em São Paulo, com 46%, e o Dória tem a segunda maior rejeição, 39%. Então, não sei se o apoio do Bolsonaro e do Dória para o Bruno e para o Russomano pode resultar em algo positivo, não. Tem esse detalhe. E você, pelo menos, tem um aspecto, né? Você não tem uma cola específica, apesar de ter um bom relacionamento com o Lula e tal, você tem ideias independentes. A sua vice, eu concordo com você, é muito boa, a Erundina realmente é muito boa, eu gosto muito dela. Você não tem uma cola específica com o Lula, você tem uma cola com a esquerda. Você acredita que essa polarização te leva ao segundo turno? Acho que pode levar, sim, Datena. E eu vou, obviamente, nesses próximos 40, 45 dias que a gente tem de campanha, brigar para que leve. Até porque eu sinto, Datena, tenho andado por São Paulo, conversado com muita gente, eu sinto que tem um desejo profundo de mudança. Ninguém está satisfeito, né? Ninguém está satisfeito com a forma como a prefeitura lidou com a pandemia, ninguém está satisfeito com a forma como o Bolsonaro lidou com a pandemia, que é uma forma desumana, né? Uma forma, uma gripezinha, e daí, né? Caçoando da morte das pessoas. Eu acho que tem muita gente em São Paulo querendo mudar, sentindo que a cidade está abandonada, e que é preciso virar esse jogo na maior cidade do Brasil. E a nossa candidatura é aquela que apresenta as melhores condições de fazer essa virada de jogo, de virar a página na cidade, de falar, olha, vamos inverter prioridade,
A periferia está abandonada, vamos investir na periferia, vamos enfrentar de verdade esses esquemas, né? Vamos abrir a planilha, a caixa preta das empresas de ônibus. Não sei se você sabe, Datena, foi um estudo do IDEC, que é uma organização respeitável, né? Esse sim defende o consumidor, né? Não o russomano, que até multa do PROCON levou e fica dizendo que defende o consumidor, mas o estudo do IDEC mostrou que se fizer uma lupa diante dos contratos de empresa de ônibus em São Paulo, dá para economizar R$1 bilhão por ano. Ou seja, dá para fazer redução gradual da tarifa, dá para fazer como nós estamos propondo na nossa campanha, passe livre para desempregado, passe livre para estudante, passe livre para mulheres com filhos de menos de 2 anos, né, para que facilite, inclusive, o atendimento, levar ao médico na primeira infância e tudo mais. Então, é possível fazer muita coisa em São Paulo se você tiver um olhar para a periferia, uma prioridade em relação à periferia, governar para as pessoas, não governar para os negócios, não governar para os esquemas. É daí que eu venho do movimento social, conseguimos fazer muita coisa sem a caneta na mão, com a caneta na mão, eu acho que a gente pode revolucionar São Paulo. Olha, para encerrar, é um problema crônico de São Paulo que todo mundo diz que vai resolver, não resolve porcaria nenhuma. Mas dizer antes que eu convidei, depois da última pesquisa, eu convidei os 4 primeiros colocados a falar antes do debate da Band. Tá? Convidei o Márcio França, que foi o primeiro a falar, o Bruno Covas, que foi o segundo a falar, o Russomano nem me respondeu, eu mandei recado no telefone pessoal dele, ele nem me respondeu, e o Boulos disse que não podia vir ontem na quinta, estava se preparando para o debate, ou não sei se está quarta também, porque eu queria ouvir os 4 primeiros. Né? Agora, o programa está aberto a todos os candidatos que quiserem participar daqui, nós vamos ouvir os candidatos, mas o convite foi feito. O único que não quis vir foi o Russomano, queria deixar claro isso aí, democraticamente falando, e aliás, democraticamente falando, foi um prazer recebê-los todos os candidatos aqui no Sistema Bandeirantes de Comunicação, um debate que o Mitre, acho que é o cara que mais comandou debates até hoje no mundo, né? E sempre teve muito carinho com esse debate, é muito importante esse debate, concordo com você, as emissoras que não querem fazer esse debate, acho que vão errar. Né? Vão errar primeiro porque vão admitir que rede social é mais importante que televisão e não é. A televisão hoje significa para a internet, no meu ponto de vista, mesmo porque todas as emissoras de televisão já têm conversão para a internet, então não há por que ter, é uma coisa clara. Né? Mas a televisão está hoje para internet, para rede social, para sites, daí por diante, o que esteve o rádio para a televisão. Disseram que, olha, o rádio vai desaparecer com a televisão, pelo contrário, o rádio, o velho rádio, a lenha, que eu estou fazendo aqui, que eu gosto de fazer, que é o rádio antigo, já antevia a internet, porque ele tinha interatividade, ele ouvia quem estava do outro lado, era a participação de ouvinte pra caramba, toda hora o ouvinte falando. A televisão foi meio que elitista, porque ela sempre, ela falou o que queria, mas não ouviu o que o cara estava pensando do outro lado. O rádio já antevia isso. Do mesmo jeito que o rádio se fortaleceu com a televisão se fortalece com a internet. Eu acho que quem não faz debate vai errar, mas é problema de quem erra, não é meu. Eu não trabalho em outra televisão, eu trabalho aqui no Sistema Bandeirantes de Comunicação, onde tenho o maior orgulho e honra, inclusive dos debates realizados aqui, que a Band é a grife do debate. Para encerrar, aquele velho e tenebroso tema que ninguém consegue resolver, que todo mundo que fala que vai resolver não resolve. Não é só a Cracolândia, mas o centro histórico de São Paulo, que está jogado no lixo, e se você joga a sua história no lixo, você acaba jogando também o seu futuro no mesmo latão, só que de uma forma diferente. Né? Então, o que você pretende fazer para o centro de São Paulo, que não é só a Cracolândia que é problemática no centro de São Paulo, o centro todo de São Paulo é um problema. Aliás, São Paulo é uma grande periferia, inclusive no centro. Né? Esse é o grande detalhe. Aqui você tem uma inversão, eu estou usando uma analogia aqui. A gente consegue ser periferia no centro da cidade. Né? Porque periferia aqui tem outro termo, que é um país de pobres. Isso aqui não é um país de ricos. 40 pessoas são consideradas bilionárias, tem mais de $1 bilhão num país de 210 milhões de habitantes. Então, o Brasil é uma periferia, é um país de pobre. Mas para o centro de São Paulo e a Cracolândia,
qual é a sua perspectiva? Essa é a última pergunta, já para encerrar a sua participação aqui, que eu agradeço, como agradecia do Covas e também do Márcio França. O espaço fica aí reservado para todo candidato que quiser participar. Pois não, Guilherme? Datena, meu caro, primeiro você pontuou uma coisa muito importante, que é o tamanho da desigualdade no Brasil e em São Paulo. Isso é uma loucura. Você anda 20 quilômetros, você sai de índices sociais da Suécia, da Noruega, para os índices sociais dos países mais pobres do mundo. E você lembrou bem que o centro antigo, uma coisa é chamar o centro expandido, que aí tem os bairros da Zona Oeste, ou os bairros da Zona Sudoeste, pega Moema, Vila Mariana, ou os Jardins, que são bairros mais ricos. Agora, o centro antigo, ali Sé, República, está tão abandonado quanto as periferias da cidade. Né? Não é à toa que a Cracolândia está justamente ali. Em relação à Cracolândia, Datena, assim, eu tenho a convicção, até porque isso nunca deu certo antes, de que a solução não é porrada, a solução não é jogar bomba, não é meter polícia. Você acha que você vai tratar dependente químico com porrada? Se seu filho começar a usar droga e se viciar, você vai dar porrada nele para resolver? Não é assim que se resolve. A Cracolândia você tem que atuar de uma maneira combinada, que é juntar atendimento à saúde, fortalecer CAPS, fazer um atendimento de redução de danos, um atendimento de verdade. Tem que ser, começar e fazer de verdade. Também não pode ser para inglês ver, aparecer lá e tirar foto. Juntar isso com acolhimento de moradia, porque ali tem um problema que não é só de droga, de abuso de substância química, é um problema também que as pessoas estão sem teto, estão jogadas na rua. Então você tem que ter um acolhimento emergencial, para isso nós estamos propondo as casas solidárias, que vão acolher essas pessoas, e a porta de saída é trabalho, é emprego, Datena, é colocar essas pessoas em frente de trabalho. Se você combina saúde, moradia e trabalho, você tem condições de resolver o problema da Cracolândia. Quem vier com solução mágica, vou acabar, ou tem que ser claro e dizer que quer matar as pessoas, que as pessoas não desaparecem assim, né? Aliás, foi o que o Dória fez, falou, vou acabar com a Cracolândia. Está aí 4 anos, a Cracolândia é maior do que era antes. Né? Então, a minha proposta para a Cracolândia é tratar como um problema complexo, né? Ter o pé no chão e agir como agiu Lisboa, como agiu Vancouver, no Canadá, com situações muito parecidas, né? Que é combater na raiz do problema e você conseguir resolver ela no médio prazo. Aí sim é possível acabar com a Cracolândia, não na porrada. E para o centro, em maneira geral, Datena, sabe qual é um dos maiores problemas do abandono no centro? É justamente o que a gente colocou, que você me questionou também no começo da entrevista, que é um monte de imóvel abandonado. Nós temos 40 mil imóveis abandonados só no centro expandido. Você pega alguém 8, 9 horas da noite, ninguém se sente seguro. Eu não me sinto seguro de andar no centro de São Paulo 8, 9 horas da noite. Imagina uma mulher, né? Ninguém se sente seguro, porque é um estado de abandono. Então, qual é a nossa proposta? É fazer valer o plano diretor, fazer valer o estatuto da cidade, desapropriar esses imóveis que estão abandonados, devendo mais imposto do que o valor deles, fazer moradia popular, requalificar. Não é de qualquer jeito, não é ocupação, é requalificar, reformar e dar moradia digna para as pessoas. E no térreo você faz comércio, pega os casarões que estão abandonados no centro, faz centros culturais, você leva gente, você leva vida ao centro. Né? É dessa maneira que é possível fazer uma revitalização de verdade, não a partir dos interesses da especulação imobiliária, mas garantindo combate à desigualdade, garantindo moradia para as pessoas poderem morar mais perto do seu trabalho. Né? Hoje, alguém que sai do fundão da Mboimirim, onde eu vou estar amanhã, lá no Jardim Aracati, aproveito para convidar quem é da região às 3 horas da tarde, quem sai do fundão da Mboimirim demora 2 horas e meia, 3 horas para chegar no seu trabalho no centro. Se você dá a oportunidade de mais trabalhadores morarem no centro, o cara vai poder ir de bicicleta para o trabalho, vai poder ir a pé para o trabalho. Então, é 2 em 1. Você garante que tenha mais vida no centro, tira desse estado de abandono e melhora a qualidade de vida das pessoas, dos trabalhadores de São Paulo. É isso que eu vou fazer como prefeito da cidade. Guilherme, foi um prazer conversar com você. Dá um abraço no seu pai, que eu tenho muito carinho por ele. Ele salva vidas há muito tempo, não é de hoje que ele faz isso. E foi um prazer ter esse primeiro papo com você. Já tem muitos candidatos ligando para cá. Eu repito que o espaço está aberto democraticamente a todos eles.
Um ótimo dia, fica com Deus e saúde para você e família. Você também, Datena. Grande prazer, obrigado pelo convite. E sempre que você chamar, eu não sou daqueles que nega convite, que não responde, não. Você chamando, eu vou estar aqui no teu programa. Abração. Abração, forte abraço ao Boulos.